Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que cada pessoa carrega uma espécie de assinatura cósmica. E mais especificamente, vamos decifrar o Kim 40, o Sol magnético amarelo, para entender o convite que ele nos faz para uma jornada de muita iluminação e propósito. E a gente já começa com essa imagem poderosa e uma legenda que dá o que pensar. Iluminar, atraindo a vida. Mas o que significa atrair a vida usando a luz? Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente enquanto exploramos o poder do chamado fogo universal. Certo, eu sei. A assinatura cósmica parece uma coisa enorme, meio abstrata. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? Para a gente entender de verdade, vamos quebrar esse conceito nas suas partes mais importantes. Basicamente, o Kim 40 funciona como um guia de energia. A missão dele é bem clara: iluminar e, com isso, atrair a vida. E a ferramenta para isso é o poder do tal fogo universal. Essa ideia de fogo universal, aliás, é a chave de tudo. Então vamos dar uma olhada nela passo a passo. A primeira peça desse nosso quebra-cabeça é o tom magnético. Pensa nele como se fosse a frequência base de tudo que existe, sabe? O foco dele está em duas ideias muito fortes: propósito e unidade. Então, o tom magnético, que é chamado de Hum, é visto como a própria fonte da criação. A ideia central aqui é que tudo, no fundo, é uma coisa só, uma essência que não dá para dividir. Não existe um dentro e um fora, existe apenas o um. É o ponto de partida de tudo. E o que acontece quando essa ficha da unidade realmente cai? Bem, as consequências são transformadoras. O senso de propósito pessoal se expande. A gente passa a se enxergar como uma parte essencial do todo. E, finalmente, a gente entende a conexão profunda que existe entre absolutamente todas as coisas. Agora vamos para a segunda peça, o Sol amarelo. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque ele não representa só luz e vida. Ele também carrega uma dualidade que, olha, é surpreendente. Isso aqui é simplesmente genial! O Sol amarelo, ou Ahau, representa ao mesmo tempo o zero, que é o vazio sagrado de onde tudo se origina, e o 20, que é a totalidade de tudo que já existe. É o nada e o tudo, contidos no mesmo símbolo. Incrível, né? E o papel do Sol não para por aí não. Ele também funciona como uma lente cósmica que foca e transmite energia e informação que vem direto do centro da nossa galáxia. Ou seja, o Sol não é só uma estrela, ele é um grande comunicador, um mensageiro. Ok, então a gente já tem a unidade do tom magnético e o poder imenso do Sol. Mas como é que essas duas coisas se juntam? A resposta está nesse conceito do fogo universal, que é a força que une tudo isso para gerar iluminação. E essa citação resume a ideia perfeitamente. Recebo a grandiosidade do fogo universal. Deixo incendiar e iluminar o meu sol interior. É um convite para a gente usar essa energia cósmica toda como combustível para a nossa própria luz interna. A grande sacada aqui é que cada pessoa é uma faísca desse fogo imenso da vida. Uma parte pequena, sim, mas que tem o poder de iluminar a eternidade. É a nossa conexão direta, pessoal, com o universo. Beleza, tudo isso é muito cósmico, muito grande, mas vamos trazer para um nível mais pessoal. O que significa, na prática, despertar esse sol que a gente tem dentro? Bom, segundo essa visão, o caminho para despertar esse sol tem 4 passos. O primeiro é se libertar das nossas identificações, de tudo aquilo que a gente acha que é. O segundo é repousar no silêncio da nossa própria essência. Depois, o terceiro passo é expressar amor incondicional. E, por fim, o último passo é simplesmente se iluminar, como resultado natural de todo esse processo. E esse caminho leva a uma declaração de autorrealização muito poderosa. Sou a coroa da criação, infundida com o diagrama da mente solar. É quase como afirmar uma conexão direta com uma consciência muito maior, uma mente solar. E tudo isso culmina na que talvez seja a afirmação mais impactante de todas. Sou o amor de forma visível. É o ponto em que a identidade pessoal meio que se dissolve e se transforma numa manifestação pura de amor. Mas como é esse estado desperto no dia a dia? Bom, significa aceitar a si e aos outros sem condições. Significa se libertar das limitações que a gente mesmo se impõe e entender essa dança interna entre luz e escuridão, medo e julgamento. E o resultado natural disso é atrair tudo o que for necessário para viver o nosso propósito. E para fechar, tudo isso é sintetizado num mantra final. A essência dele é: eu unifico com o fim de iluminar, atraindo a vida.
É uma declaração que sela o propósito de se tornar uma fonte de luz, guiada pela própria força interior duplicada. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão, que transforma toda essa análise cósmica numa investigação bem pessoal. A questão que fica no ar é: que luz unifica por dentro?